A paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal Andréia Rodrigues Devocionais e hoje estaremos dando continuidade ao projeto Leitura da Bíblia em um ano. Hoje estaremos lendo 2 Samuel, capítulos 3 ao 5 e Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 25 ao 35. Se você está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de visitar as nossas playlists para que você possa dar início ao projeto Leitura da Bíblia. E que Deus lhe abençoe. 2 Samuel, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. E a Davi nasceram filhos em Hebrom. Foi o seu primogênito Amon de Ainoã, a Jezreelita, e seu segundo Quileabe, de Abigaiú, mulher de Nabal, carmelita. E o terceiro Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. E o quarto Adonias, filho de Agite. E o quinto Cefatias, filho de Abital. E o sexto Itirreão de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. E havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se esforçava na casa de Saul. Abner faz aliança com Davi. E tinha tido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá, e disse Isbosete a Abner: Por que entraste a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner pelas palavras de Isbosete e disse: Sou eu cabeça de cão que pertence a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul teu pai, a seus irmãos e a seus amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi. E tu hoje buscas motivo para me arguires por causa da maldade de uma mulher? Assim faça Deus a Abner e outro tanto, que como o Senhor jurou a Davi, assim lhe hei de fazer, transferindo o reino da casa de Saul e levantando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nem ainda uma palavra podia responder a Abner, porque o temia. Então ordenou Abner da sua parte mensageiros a Davi, dizendo: De quem é a terra? E disse: Comigo faze a tua aliança, e eis que a minha mão será contigo, para tornar a ti todo Israel. E disse Davi: Bem, eu farei contigo aliança, porém uma coisa te peço, que é: não verás a minha face se primeiro me não trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: Dá-me minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. E enviou Isbosete e atirou a seu marido, a Paltiel, filho de Laís. E ia com ela seu marido caminhando e chorando detrás dela até Baurim. Então lhe disse Abner: Vai-te agora, volta. E ele voltou. E praticava Abner com os anciãos de Israel, dizendo: Muito tempo há que procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: Pela mão de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. E falou também Abner o mesmo aos ouvidos de Benjamim. E foi também Abner dizer aos ouvidos de Davi em Hebrom tudo o que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamim. E veio Abner a Davi a Hebrom, e 20 homens com ele. E Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele vinham. Então disse Abner a Davi: Eu me levantarei e irei e ajuntarei ao rei meu senhor
todo Israel para fazerem aliança contigo, e tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e foi-se ele em paz. Joabe mata Abner à traição. E eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma sortida e traziam consigo grande despojo. E já Abner não estava com Davi em Hebrom, porque este o tinha despedido, e se tinha ido em paz. Chegando, pois, Joabe e todo o exército que vinha com ele, deram aviso a Joabe, dizendo: Abner, filho de Ner, veio ao rei, e o despediu, e foi-se em paz. Então Joabe entrou ao rei e disse: Que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo, porque, pois, o despediste de maneira que se fosse assim livremente. Bem conheces a Abner, filho de Ner, que te veio enganar, e saber a tua saída e a tua entrada, e entender tudo quanto fazes. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sirá, sem que Davi o soubesse. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte à entrada da porta, para lhe fazer em segredo, e feriu-o ali pela quinta costela, e morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão. O que Davi, depois, ouvindo, disse: Inocente somos eu e o meu reino para com o Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Fixe sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai, e nunca da casa de Joabe falte quem tenha fluxo, nem quem seja leproso, nem quem se atenha a bordão, nem quem caia a espada, nem quem necessite de pão. Joabe, pois, e Abisaí, seu irmão, mataram a Abner, por ter morto a Azael, seu irmão, na peleja em Gibeão. Davi lamenta a morte de Abner. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: Rasgai as vossas vestes e cingi-vos de pano de saco, e ide pranteando diante de Abner, e o rei Davi ia seguindo o féretro. E sepultando a Abner em Hebrom, o rei levantou sua voz e chorou junto da sepultura de Abner, e chorou todo o povo. E o rei, pranteando a Abner, disse: Não morreu Abner como morre o vilão? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões de bronze, mas caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito mais por ele. Então todo o povo veio fazer que Davi comesse pão, sendo ainda dia, porém Davi jurou, dizendo: Assim Deus me faça e outro tanto, se antes que o sol se ponha, eu provar pão ou alguma coisa. O que todo o povo entendendo pareceu bem aos seus olhos. Assim como tudo quanto o rei fez pareceu bem aos olhos de todo o povo. E todo o povo e todo Israel entenderam naquele mesmo dia que não procedera do rei que matassem a Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos: Não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande? Eu hoje estou fraco, ainda que seja ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor, conforme a sua maldade. Capítulo 4. Dois servos de Isbosete o matam e trazem a cabeça a Davi. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram e todo Israel pasmou. E tinha o filho de Saul dois homens capitães de tropas, e era o nome de um Baaná e o nome do outro Recabe, filhos de Rimom, o Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beerote se reputava de Benjamim. E tinham fugido os beerotitas para Gitaim, e ali têm peregrinado até o dia de hoje. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. Seu nome era Mefibosete. E foram os filhos de Rimom, o Beerotita, Recabe e Baaná, e entraram em casa de Isbosete, no maior calor do dia.
Estando ele deitado, dormiram 12:00. E ali entraram até o meio da casa, como que vindo tomar trigo, e o feriram na quinta costela. E Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam, porque entraram na sua casa, estando ele na cama deitado na sua recâmara, e o feriram e o mataram, e lhe cortaram a cabeça. E tomando a sua cabeça, andaram toda a noite caminhando pela planície. E trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi, a Hebrom, e disseram ao rei: Eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que te procurava a morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e da sua semente. Porém Davi, respondendo a Recabe e a Baaná, seu irmão, filho de Rimom, o Beerotita, disse-lhes: Vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia. Pois se aquele que me trouxe novas, dizendo, eis que Saul morto é, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos que era como quem trazia boas novas, eu logo lancei mão dele e o matei em Ziclag, cuidando de que eu, por isso, lhe desse alvíceras. Quanto mais há ímpios homens que mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama. Agora, pois, não requereria eu o seu sangue de vossas mãos, e não vos exterminaria da terra? E deu Davi ordem aos seus jovens que os matassem, e cortaram-lhes os pés e as mãos, e os penduraram sobre o tanque de Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete e a sepultaram na sepultura de Abner em Hebrom. Davi é constituído rei de todo Israel. Capítulo 5. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram, dizendo: Eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que falaram a Davi, dizendo: Não entrarás aqui, a menos que lance fora os cegos e os coxos, querendo dizer: Não entrará Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: Qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal, e aos coxos e aos cegos que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nessa casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milô até dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. E Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros que edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor confirmava rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samuá e Sobabe e Natã e Salomão, Eibar e Elizoá e Nefeg e Jafiá, e Elisama e Eliada e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza.
E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus, entregar-mos-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e feriu-os ali Davi e disse: Rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: Não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu, então diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 15, versículos 25 ao 35. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 25 ao 35. A parábola acerca da providência. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não poderá ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselhos sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.